a única picape que além de voar, transporta os animais do Madagascar, não é destruída nem pelo Donkey Kong e é a raça forte da Ford. Isso é quase tudo que você precisa saber sobre a Ranger. Na década de 70, os consumidores americanos foram obrigados a readaptar seus hábitos de consumo devido à primeira grande TPM, tensão do petróleo muito caro, ou a crise do petróleo de 1973, que só aconteceu quando descobriram que o petróleo era uma fonte não renovável. Isso levou os países árabes a dispararem os preços do petróleo em 400% em apenas 5 meses. A atitude conflitante com os outros países pertencentes ao OPEP, que gerou várias crises e até algumas guerras. Com o preço do petróleo nas alturas e a criação do CAFE, Corporate Average Fuel Economy, ou consumo de combustível médio corporativo, implementado pelo governo norte-americano, previa limites legais para o consumo de combustível por fabricante. Ou seja, a montadora que vendesse o maior número de carros econômicos poderia vender o maior número de carros beberrões. Pois é, né? Tudo isso para explicar como surgiu o segmento das picapes compactas nos Estados Unidos, onde a nossa principal representante é a Ranger. Para competir com a popularidade imprevista das picapes Toyota e Nissan Datsun, a GM lançou o Chevy Love, um rebadge da Isuzu Faster. Já a Ford entra no mercado com o modelo Courier, o rebadge das picapes série B da Mazda, que pertencia à montadora norte-americana na época. E se você não sabe o que é rebadge, a gente tem um vídeo explicando mais sobre isso. Clica aqui no card que você vai entender. Em relação ao design, ainda era discreto, por compartilhar chassi e cabine. Mas para aumentar o seu potencial de venda, as Courier receberam alguns elementos estéticos da lendária série F da Ford, como faróis redondos, a grade cromada e o escrito Ford no capô em cima da grade. Ofertada por um pouco mais de $3.000, atualmente $18.400, era equipada com um motor 4 cilindros em linha de 74 cavalos, tinha tração traseira e uma capacidade muito boa de carga. Em relação à concorrência, ela atendia razoavelmente o que o público procurava, um utilitário econômico. Em 1977, a Ford lançou o facelift da Courier, para ganhar um pouquinho mais de tempo para o seu projetinho secreto. E o espírito Ranger começa a surgir de dentro da Courier, com cabine e carroceria maior, linhas mais geométricas e um motor 2.3 produzido no Brasil que equipava o Maverick e o F-75. Até 1982, a Courier seria produzida no Japão, e para driblar o Ticket Tax, que tributava 25% de imposto sobre os utilitários, as picapes entravam somente no chassi e a carroceria era enviada separadamente e montada nos Estados Unidos, o que taxava apenas 4% do valor. Com tudo isso resolvido, a Ford podia dar continuidade ao seu projeto secreto batizado de Yuma, que além de trazer a produção para os Estados Unidos, deveria cumprir rigorosamente as determinações do CAFE, definindo as diretrizes de eficiência e de qualidade. Mas a Ford foi além, ela foi diretamente para os clientes dela descobrir o que eles queriam. E descobriu que os consumidores queriam algo flexível entre a lida campeira e a vida social. Um amplo espaço interno, assentos confortáveis, altura e espaço para as pernas. Durante o desenvolvimento, a picape foi submetida a diversos testes de túnel de vento para alcançar a meta eficiente de 20 milhas por galão ou 8,5 km por litro. E aprimorar o seu coeficiente de resistência que chegou a 0,45, sendo melhor que o do Mustang na época. Para diminuir ainda mais o peso, a Ford aumentou o uso de aços de alta resistência e outros materiais leves como alumínio no câmbio e o redesenho da suspensão dianteira. Fabricada em Louisville, Kentucky, em 1982 chegou ao mercado a primeira Ford Ranger. Comercializada pelo valor de $6.200 ou $16.570 em 2019, a picape tinha os mesmos atributos que levaram a série F à liderança no mercado. Além de suas belas linhas retas, tinha a grade retangular cromada e a lendária tampa traseira escrito Ford. As motorizações eram 2.3 e 2.0 gasolina. E agora a novidade era o motor Perkins 2.2, com uma boa aceitação do público geral e destinado a trabalhos mais leves, a Ranger se comportava muito melhor do que a concorrência, já que quando estava sem carga, ela era tão confortável quanto um carro de passeio. E em 1979, a Ranger teve a seu primeiro facelift, e dessa vez contava com uma versão Super Cab, ainda mais parecida com as F-150. Teve também sua primeira versão com injeção eletrônica, um V6 2.9 de 140 cavalos. E também foram as primeiras a contar com freio ABS. A segunda geração, mesmo herdando grande parte do chassi, se distanciava mais da série F, apostando em visual mais aerodinâmico com um ar mais leve e simpático. E sua estreia no Brasil foi em 1994. Ela era fabricada na Argentina e distribuída para os países da América Latina. E um dos grandes upgrades dessa geração, sem dúvida, foi o diferencial. Agora as Ranger estavam sendo equipadas com o Dana 35, que quem conhece sabe a qualidade. Além da implementação do Touch Drive, que é basicamente a roda livre com acionamento automático. E o destaque dessa geração é a Ranger Splash e a Splash Super Cab, que vinha com paralamas mais salientes, um degrau na carroceria chamado Flare Side, suspensão mais baixa e rodas 15. A terceira geração foi anunciada em 1998, e embora fosse muito parecida com a anterior, as mudanças vieram no chassi, suspensão e motores, deixando a Ranger muito mais robusta. Com maior aptidão para o off-road, o pacote opcional FX4 entregava uma suspensão ainda mais robusta, pneus 31 polegadas, diferencial autoblocante, proteção de caixa e cárter. Um pouco mais tarde, em 2000, com configurações similares, a versão Trailhead contava com uma suspensão ainda mais alta e a versão topo de linha vinha com um V6
V6 4.0 de 210 cavalos. Enquanto isso, em terra Brasilis, a Ranger recebia um dos motores mais icônicos, o Maxion 2.5. Motor turbo diesel com 115 cavalos e 29 kg de torque. Mesmo motor que equipava as Defender, Sprinter, S10, F1000 e diversos outros modelos. Em 2005, ela voltaria a assumir as linhas dos motores norte-americanos. Com o motor MWM 2.8 turbo diesel Power Stroke, a Ranger estava muito mais forte, além de trazer esse vigor em baixas rotações. E logo depois disso, viria o motor MWM 3.0 turbo diesel intercooler Power Stroke e Common Rail 160 cavalos. Se você quiser saber mais sobre motor diesel, deixa aqui nos comentários que a gente pode fazer um episódio especial só sobre isso. Mas voltando para a Ranger, em 2012 ela deixou de ser comercializada no mercado norte-americano. A Ford resolveu focar apenas na série F. Enquanto isso, a quarta geração chega ao Brasil. Ainda fabricada na Argentina, dessa vez era oferecida com motores Ford, 4 cilindros 2.2 turbo e 5 cilindros 3.2 turbo intercooler de 200 cavalos. Ambos com turbina Garrett, 4 válvulas por cilindro e a mesma taxa de compressão. Também disponível a versão Duratec 2.5 gasolina. E só em 2019 a Ranger voltou a ser comercializada no mercado norte-americano, pela primeira vez com 4 portas e nenhum motor V6 ou câmbio manual. Todos os câmbios são automáticos. Uma curiosidade muito legal sobre a Ranger é o modelo EV de 1998. O primeiro veículo elétrico produzido pela Ford. Limitado a 90 cavalos de potência e autonomia entre 75 e 150 km, dependendo do pé, foram feitas apenas 1.500 unidades oferecidas através de locação. Essa experiência serviu para a Ford de lição em relação ao armazenamento de energia, frenagem regenerativa e outras coisas adaptadas em modelos híbridos atuais. A Ranger é uma excelente picape média ou compacta nos Estados Unidos. A maior prova disso é que ela liderou o mercado na sua categoria de 1987 até 2004 nos Estados Unidos. E como deu para ver, ela aguenta o tranco por ser raça forte mesmo, e ainda proporciona um conforto quando você quer sair com a morena, né? Além disso, é uma excelente plataforma para off-road, com motores torcudos, confiáveis e relativamente simples de se trabalhar. Então isso foi quase tudo sobre a Ranger, pessoal. Valeu por ter assistido até aqui. Clica aqui para se inscrever, clica no like, comenta aqui embaixo qual que é seu modelo favorito da Ranger e até a próxima. Valeu!